gaguejar. Aí eu paro um pouco. Você vai fazer lá do mesmo dia. Tá bom. Ah, Lia, solta! Você colocou demais, mãe. Oh, meu Deus do céu. Já é? Como vamos lidar com a FMS? O que isso significa para a nossa comunidade daqui para frente? Nós escrevemos várias matérias sobre as coisas que eles fizeram no Shop Creek. E quando descobrimos que era uma universidade, ficamos muito preocupados. Para as pessoas dizer, deixem eles em paz, não estão fazendo nada de errado, eles não estão machucando ninguém. Oi, amadas, a paz do Senhor, tudo bem? Glória a Deus, aleluia, né? Deus de poder e Deus de glória. Como é que vocês estão? Tudo bem? A paz do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, correria, né, amados? Meu Deus do céu, a correria é grande demais, mas nós estamos aqui, glória a Deus, aleluia, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe tua vida, em nome do Senhor Jesus, né? Espírito Santo de Deus. Hoje nós estamos no quarto elo, no quinto elo, né, amado? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, né? Nós estamos no quinto elo hoje, em nome do Senhor Jesus. No quinto elo da campanha do sabonete, né? Em nome de Jesus. Eu tô meio assim, porque a correria que hoje a gente tá pregando em Texerope. Então a correria hoje tá aqui agitada. Mas é assim, né? Deus é conosco, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós estamos no quinto elo desta campanha, né? Glória a Deus, aleluia. Que Deus continue te abençoando, honrando a tua vida, no nome de Jesus. Amado, vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Tá tranquila? É porque eu tô no aparelho da minha filha, então parece que ele é bem escuro e ela gosta do aparelho mais assim, mais com pouca iluminação. Parece que eu tô vendo assim todo escuro, né? Mas vocês estão vendo aí, tudo bem? Tudo tranquilo, né? Se eu dar uma fechadinha no olho assim pra ver, vocês não reparam não, é as vistas, tá? Glória a Deus, aleluia, amados. Tô muito feliz com Deus, né? Nesse dia maravilhoso que Ele concebeu para nós, né? Ele deu uma noite maravilhosa para nós, né? Ô, minha filha Nicole, liga aqui o ventilador pra mãe. Então, assim, Deus é tremendo na nossa vida, né? Que Deus te abençoe esse dia que você escolheu, né? O dia que Deus te escolheu, você deixou Ele escolher você, né? Para fazer a obra na mão do oleiro, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Oh, Deus, aleluia, amadas. Como é que vocês estão, amadas? Né? Tudo bem? Deus de poder e Deus de glória. Tá bom, meu filho. Obrigada, Deus abençoe. Deus de poder, Deus de glória, né, amado? Como é bom, né, a gente estar com Deus. Quero agradecer aqui a irmã que me socorreu hoje, né? Socorreu hoje, nosso gás aqui acabou e Deus, né? Corri e liguei pra irmã. Deus abençoe tua vida. Tu sabes quem eu tô falando, né? Aqui, né? Então que Deus te abençoe, tá? Por essa ajuda aí. Te abençoe mesmo. Nunca é de faltar pra você e pra tua família. Em nome do Senhor Jesus. Que a gente tem que socorrer pros amigos, né, amado? A gente tem que socorrer pros amigos. É bom a gente ter amigo aqui na terra, ter pessoas, né, que confiam no ministério da gente, confia no Deus que a gente acredita e que sempre está disposto a ajudar a gente, né? Então, que Deus abençoe, minha filha, a tua vida, que nunca é de faltar para você e para tua família. Muito mesmo, né? Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Nós fazemos, quando a gente faz a obra do Senhor com amor, com carinho, quando a gente se dispõe a trabalhar para o Senhor, Ele não deixa a gente, padecer não, amado.
Pode ter certeza, quando a gente se dispõe a fazer a obra com carinho, com amor, sem na intenção de, eu vou fazer isso que eu vou receber aquilo, Deus vai abrir a porta de alguém para te ajudar. Pode ter certeza, eu estou falando isso para você com experiência em Deus, né? Que Deus vai honrar, Deus vai abençoar, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amados, eu estou muito angustiada sem meu aparelho, né? Estou muito angustiada mesmo, né? É meio complicado. Mas eu sei que Deus vai prover, né? Assim como Ele tem provido nos pequenos detalhes. E eu sou muito grata, meu Deus. Eu sou muito grata a Deus, sou grata a vocês, né? Em nome do Senhor Jesus. Amados, tá vendo uma situação que algumas irmãs, quando eu termino de fazer a live, elas não estão conseguindo assistir ela depois. Mas eu não sei o que está acontecendo, amada, porque elas ficam aí, né? Quando eu termino, eu aperto lá, concluir, e elas ficam aí. Aí eu não sei o que está acontecendo, porque tem irmãs que elas estão conseguindo ver a live de outro ano, a live da semana passada, mas a atual agora tem muitas irmãs que não estão conseguindo ver. Então, se você se tiver acontecendo isso com você, né, você avisa que a gente vai ver o que a gente vai fazer, tá bom? A gente vai ver o que vai fazer, se o problema, né, onde tá o problema. Porque como eu tô gravando o telefone da minha filha, ontem ela viu tudo e falou, mãe, tá tudo ok, tá tudo aqui, tudo né, tá tudo de boa. Então, eu não sei o que tá acontecendo, amada, tá? Então, se tiver acontecendo esse problema com você, você entra aí e fala com a gente, tá bom? Que a gente vai ver o que vai acontecer, o que vai resolver, tá? Glória a Deus, aleluia. Vamos estar louvando o louvor aqui, né? Começar aqui louvando o louvor para o nosso Senhor Jesus Cristo. Nome do Senhor Jesus. Irmã, interça pela minha vida, né? Hoje nós estaremos ali em Texerope, levando a palavra para aquele povo abençoado, na direção do Senhor Jesus. Então, vocês intercedem aí pela minha vida, pela vida daqueles que vão conosco, que vai e vem na paz, na alegria do Senhor, né? Então, assim, que Deus possa nos abençoar, nos honrar naquele lugar. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, tá? Deus de poder e Deus de glória. Hoje nós estamos no 5º elo da nossa campanha, a campanha do sabonete, né? Se for no nome do Senhor Jesus, pelo nome do poder do Espírito Santo, ela vai acabar na quinta-feira. E logo na outra semana a gente já inicia uma outra campanha, né? Em nome do Senhor. Vou pedir para minha filha ela clarear um pouco a luz aqui, que eu não estou conseguindo ver as letras. Ô, Thaísa, dá clareia brilho aqui, que a mãe não tá conseguindo ver as letras. Não ri não, tá? Ó, tá rindo, tá? Ele diz que eu sou meio cegueta. Tá escuro demais, tá doido, olha. Isso. Haja luz. Isso, haja luz. Agora eu consigo ler vocês. A pessoa que já não tem uma leitura lá maravilhosa, né? E ainda o trem tudo escuro aqui, apagado, Deus o livre, né? Trabalhar com ferramenta dos outros, filho, não é fácil não, tá? Nunca queira trabalhar com a ferramenta dos outros, ferramenta emprestada. Oh, Deus, tem misericórdia, Pai. Tudo é para tua honra e tua glória. Né? Agora eu consigo ler o que a irmã diz. Às vezes eu assisto depois, dá tudo certo. Ah, tá. Né? Glória a Deus, aleluia, em nome do Senhor Jesus. Olha, irmãos, eu tô muito feliz. Vocês estão compartilhando a live, eu tô muito feliz mesmo. Daqui um dia nós estamos aqui, né? Cheio de PC, de irmãs aqui, de irmãos aqui na live, né? Tem muitos que entram depois, porque esse horário muitos estão trabalhando, né, amada? E como eles falaram pra mim, né? Que esse horário muitos estão trabalhando, mas assiste depois, né? Então, amadas, eu estava falando com Deus, que a idade ele falando comigo, né? Antes da gente começar a campanha da farinha, do azeite, eu tava falando com Deus, nós fazer uma campanha de madrugada, né? A gente fazer uma campanha na madrugada. Eu não sei porquê. Deus, já tem uns 3 dias que Deus tá... Já tem uns 3 dias que eu quero falar isso com vocês e eu acaba a live e eu acabo esquecendo.
a gente levantar uma campanha na madrugada, uns 3 dias só. Não precisa muito tempo, não. Depois, Deus, ele age não na quantidade, mas na qualidade que você oferece a ele. Não adianta você fazer uma campanha de 7 madrugadas e de repente você não conseguir, né? Então a gente vai até onde o nosso organismo, até onde o nosso corpo aguenta. Então eu estava pensando, falando com Deus, nós fazer uma campanha, um propósito, né? Não é nem uma campanha, é um propósito de 3 madrugadas. A gente acordar assim, vamos supor, quem puder, né? A gente tá aí orando, porque hoje meia-noite já não é lá tanto essas coisas, né, amado? Meia-noite hoje tá para muita gente é 10 horas da manhã, 10 horas da noite. Tá passando tão rápido, né? Então eu tava pensando da gente fazer assim, embaixo assim de 1 hora da manhã, né? Quem for fazer, vou estar anunciando aí quando acabar essa campanha do sabonete. É como se fosse algo de agradecimento para Deus. Umas 3 madrugadas é o suficiente. Porque para Deus não é a quantidade, mas a qualidade que você oferece a Ele, né? Porque não adianta aí, sempre eu falo, as pessoas às vezes falam, eu li a Bíblia toda, eu conheço a Bíblia, mas não tem a qualidade. Ele tem a quantidade que ele lê e tudo, mas a qualidade não tem. Então Deus, ele não está atrás disso, ele está atrás, mesmo que você consiga falar assim, meu Deus, eu vou, sabe? Mas o que você consegue entregar para Ele, tá? Então eu estou pensando muito nisso. E gostaria de contar com os irmãos, né? Se vocês quiserem, a gente vai fazer. Vou estar anunciando aí, pelo menos umas 3 noites, tá? Oração, eu sempre falo, oração e caldo de galinha nunca é demais, né? A oração que nos fortalece o espírito, o caldo de galinha nos fortalece a carne, né? Tá com fome, vai lá tomar uma canja, né? Então isso nunca é demais na nossa vida, né? Então assim, oração, amadas, oração é tudo. Tudo é a base da oração. Não adianta a gente fazer nada se não tiver oração. Então assim, se os irmãos quiserem, nós vamos fazer. Vou estar anunciando aí, eu vou estar fazendo no nome do Senhor Jesus. Quem quiser me acompanhar, tá? Vai ser assim, abaixo de 1 hora da manhã, mais ou menos por aí. Eu vou ver o horário direitinho, tá? Pra gente estar fazendo essa campanha, esse propósito, tá? É um propósito, não é uma campanha, é um propósito. Em torno de quê, irmã Julina? Em torno de agradecer a Deus, né? Agradecer a Deus pela vida de vocês, né? Agradecer a Deus por vocês estar aqui nessa live, por vocês ter esse tempinho, né? Porque não é fácil, né, amado? Não é fácil. Ter esse tempinho de estar aqui, ainda compartilhar, ainda ajudar, isso é amor. Isso é amor pelo próximo, amor por Deus, né? Então, por que não fazer isso, né? Agradecer ao Senhor. E Deus vai abrir porta, né? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amado, eu não vou louvar hoje, não. Porque daqui a pouco a gente já tem que estar, né? Ali se arrumando para descer. Então, eu não vou louvar hoje não, para não tomar muito tempo, tá? Que a gente vai de carona com o pastor, para ele não deixar ele esperando também, né, amado? Então, vamos orar e vamos entrar no tema da campanha. Aí, depois eu vou para a palavra, tá bom? Prepara seu sabonetinho aí. Estamos hoje no 5º L, né? Porque começamos na sexta, né? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça. Então, nós estamos no 5º L hoje, tá? E amanhã é o 6º. Isso mesmo, amanhã é 4ª, 5ª, é o 7º e último, tá? Glória a Deus, eu honro muito quem começou, desde o começo até o fim, honra a Deus, né, amado? É uma honra a Deus, e Deus vai ter muito testemunho, porque Deus vai fazer milagre, né? Glória a Deus, aleluia. Então vamos estar orando? Vamos estar orando, tá? Apresentando ao Senhor essa campanha, né? Maravilhosa. Tô muito feliz, né? Vocês não têm ideia como eu tô feliz, né? Pra gente já tá, quando a gente tava no 3º elo, já tinha testemunho, né? Do Mateus, que saiu do Mateuzinho, que saiu da UTI, né? Tá bem, muito bem mesmo. Ele mora, amado, o Mateuzinho, ele mora lá pro lado de Jaru, né? A família dele, eles moram num sítio, né? Eles moram num sítio lá pro lado de Jaru. Até a avó dele tá querendo me buscar aqui pra gente tá orando lá, fazendo uma campanha. Aí a gente tem que estar, falei pra ela, a gente vai se preparar aqui pra ir lá, né? Orar, né? Orar lá. Eles vão fazer um culto de agradecimento e quer que a gente vai lá levar a palavra. Então é lá pro lado de Jaru, né? Então assim, eu moro aqui em Ji-Paraná,
E essa criança, ela estava na UTI, mas não é na minha cidade, era lá pro lado de Jaru, tá? E aí eles têm algumas coisas, né, por aqui em Paraná e sempre vem por aqui, mas é muito raro. Mas assim, ó, pra você ver, Deus levou o milagre lá, né? Deus fez o milagre lá, do outro lado do outro lado da cidade, né? Do outro lado como é que eu vou dizer, do município, né? Então Deus fez em outra cidade, Deus fez um milagre, porque Ele não pode fazer na tua vida, né? O mesmo Deus que fez milagre na vida do Mateuzinho é o mesmo Deus que vai fazer milagre na tua vida. Glória a Deus, aleluia, né? Deus é o mesmo, Ele não muda, né? Muitas vezes nós que mudamos, né, amado? Mas Ele continua o mesmo. Então, assim, Deus vai fazer o milagre, tá? Deus vai fazer o milagre, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus, aleluia. Amados, eu vou trazer um desafio para os irmãos aqui. Aquilo que vocês quiserem, vamos supor, às vezes vocês querem assim, irmã Diolinda, eu queria que a senhora lesse um texto da Bíblia e me explicasse, né? Que às vezes eu leio, não entendo, né? O que significa. Aí eu queria que a senhora lesse esse texto pra gente, né? Que vocês viessem colocar aí na live, viessem colocar aí e pra gente estar lendo. Não vou dizer que eu vou ler na hora que você colocar, vamos supor que a gente faz a live todos os dias, aí no outro dia quando eu vim, a gente já lê aquele texto, a gente vai ler, vai explicar para você entender, tirar suas dúvidas, né? Se você tem alguma dúvida de alguma coisa, né? Alguma coisa, é a respeito da palavra, tá, amado? Assim, porque tem coisas que é pessoal, né? Que a pessoa pode ir lá no privado, né? E falar. Aí vocês, como agora eu tô com esse problema no aparelho, vocês podem ir lá, deixar lá do meu jeito, que daí minha filha coloca o chip no aparelho dela e a gente vai ficando dando uma olhada. Mas não vou deixar de responder vocês, tá bom? Então, aí se vocês tiverem alguma dúvida, ler uma palavra, não entendi, tá com dúvida, né? Ou sou novo convertido, o que eu faço? A gente tá aqui pra ensinar. Teve um sonho, tá confusa com esse sonho, não sabe definir que sonho, o que sonhou, o que significa, manda pra cá. Deus vai dando a misericórdia dele e vai nos orientando. Tá bom? Deus vai dando a misericórdia, Deus tem misericórdia e vai nos orientando. Nós estamos aqui para trabalhar na obra do Senhor, tá? Nós estamos aqui para ser servido mesmo, é para servir, não para ser servido. Eu estou aqui para servir vocês, não para ser servida. Amém? Deus me levantou com essa imprudência de servir, tá? Em nome do Senhor Jesus. Então, o que precisar, amado, nós estamos aqui. Ai, irmã Diolinda, irmã Diaconisa Diolinda, eu tô com essa situação, né? O que nós vamos fazer e tal? Eu sonhei com tal coisa, eu li tal coisa na Bíblia e tal capítulo, eu não entendi, entendeu? Porque às vezes tem pessoas que lêem algumas coisas e às vezes não entende, né, amado? E Deus, Ele não quer nós confusos, né? Ele quer que a gente abra a mente para Ele. Em nome do Senhor Jesus. Então vamos orar? Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus. Deus, queremos te agradecer por esta presença, agradecer por esta tarde, essa tarde de terça-feira. Pai amado, Pai querido, essa tarde, Pai, a qual o Senhor preparou para nós, nessa terça-feira, Senhor, abençoada. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço uma bênção especial sobre a vida, Pai, das minhas irmãs, sobre a vida, Pai, das tuas filhas que estão aí do lado da telinha. Deus amado, Deus querido, que o Senhor vai entrando com providência. Oh, Deus, esses horários já são marcados na mente delas. Senhor, o horário ao qual elas se sentem bem, se sentem alegre. Deus, o horário ao qual o Senhor tem preparado para nós te buscar. O horário ao qual o Senhor tem preparado para nos honrar, Espírito Santo. Deus, então eu te peço agora, Pai, pelo poder que está no sangue do Senhor Jesus. Entra com providência, Pai amado. Entra, Pai, com providência em cada vida. Faça a tua obra, faça o teu mover, Pai, porque grandioso é o Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Espírito Santo de Deus, né? Oh, glória. Deus tremendo. Vamos estar lendo o tema da campanha que se encontra
Segunda Crônica, tá? Segunda Crônica 7:14. Que diz assim, ó: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atendo os meus ouvidos e a oração deste lugar. Amém, amados? Glória a Deus, aleluia, né? Então aqui Deus está dizendo, né, que nada é impossível para Ele, né? Só basta nós querer, só basta nós buscar, né? Só basta nós se humilhar na presença dEle, mas de coração, né? Não é aquela coisa que a gente faz hoje, aí amanhã fala, ah, não, hoje tá, não. É de coração. Quando nós pegamos um propósito diante de Deus, nós temos que ir até o fim, né? Até o fim. E nos perdoar, pedir perdão, nós mesmos nos perdoar, né? Porque se nós mesmos primeiro não se perdoar, como que a gente vai pedir perdão para o Senhor se ainda tem coisa dentro do nosso coração que precisa ser nós precisamos nos converter, né, amado? Em nome do Senhor Jesus. Esse é o tema da campanha, tá? Esse é o tema da campanha. Agora a gente vai para a palavra do dia, tá, amado? Vamos para a palavra do dia, né? Que o Senhor está falando conosco. O que Ele tem preparado para mim e para você nesse dia. Glória a Deus. Se for correção, amém. Se for bem, porque tudo é bênção, né? Até quando é uma correção para a nossa vida é bênção. Porque o pai só corrige o filho quando ele ama, né? Porque a gente não vai corrigir o filho quando a gente não ama, não tem como corrigir, né? Se você não ama, deixa pra lá. Se você não ama, você fala, ah, deixa quieto. Agora, quando você ama, você corrige. Quando você ama, você quer ver no caminho certo. Quando você ama, você pega no pé. Aí se torna pai chato, mãe chata, né? É enjoado, mas é porque ama e quer ver o bem. Então, mesmo assim, é Deus conosco, né? Então, todas as palavras, mesmo que seja de correção, é porque Ele nos ama. E quer ver a gente no caminho, né, certo, o caminho que leva para a glória, não o caminho de derrota. Glória a Deus, aleluia, tá? Em nome do Senhor Jesus, Deus de poder e Deus de glória. Aleluia. Preparando um salmo aqui, né, pra gente estar lendo. Vamos estar lendo o Salmo 57, tá? Que diz assim, ó: tem misericórdia de mim, ó Deus. Tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti. Em ti, a sombra das tuas asas me abrigo. Até que passem as caldeiras, as calamidades, até que passem as calamidades. Então, aqui o salmista, né, ele vem pedindo por... Você viu que esse contexto todinho que nós está lendo, só vem livramento, libertação, né? Hoje eu estava entendendo o Senhor, eu estava entendendo algumas coisas, né? Eu mexendo em algumas coisas e assim, falando que Deus, Ele tá falando muito no nosso coração sobre livramento, libertação, né? Angústia. Então, quer dizer, Deus, Ele quer entregar a bênção para nós, mas Ele quer ver nós alegre, né? Quer ver nós confiantes na presença dEle. Ele quer nos libertar de algo. Por isso que muitas vezes a palavra vem só assim, né, amado? Porque às vezes tem coisa que Ele quer fazer na nossa vida. E através da palavra, é o modo dEle falar conosco através da palavra, né? Usando alguém, mas primeiro Ele vem na palavra, né, amado? Então o salmista Davi, ele estava aqui pedindo oração por livramento, né? Essa palavra aqui é uma palavra... É uma palavra como se ele tivesse pedindo para o Senhor livramento, né? Como diz assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia de mim, porque minha alma confia em ti. A sombra
a sombra das tuas asas me abrigo. Então quer dizer, ele está dizendo, Senhor, se o Senhor não tiver misericórdia de mim, os lobos me devorarão. Se o Senhor não cuidar de mim, o mal, as pessoas virão contra mim. Então assim, ele estava aqui pedindo para o Senhor livramento, porque ele estava sendo perseguido, né? E que quando nós pedimos do Senhor, é porque às vezes tem momento da nossa vida que às vezes, quem já não passou aqui, quem já nunca passou aqui por um momento de você dizer assim, agora eu tô acabada, né? Quem nunca passou esse momento de medo, de desespero, de angústia, de dizer assim, agora é meu fim, agora acabaram comigo? Quem nunca passou por isso, né? Todos nós já passamos por isso, né? É aquela situação assim, às vezes a mãe assim fala que vai bater no filho, pega a vara, pega a cinta e vem, aí o filho se desespera, fala, agora acabou, agora eu vou apanhar, agora não tem aquele medo também que antigamente, amado, quando eu estudava, quando eu era mais jovem, né? Quando eu era pequena, né? Ai, meu Deus. A minha mãe, sempre ela falava assim pra mim, quando você chegar da escola, você vai levar uma sua, porque eu não era fácil, né? Eu era uma pessoa que não era fácil. Então, ela já prometia uma sua quando eu chegasse da escola. E você acha que eu ia ser boba de voltar pra casa? Né? Você acha que eu ia ser? Quem é o bobo de voltar se a mãe prometeu, o pai prometeu uma sua? Quando você chegar em casa, você vai apanhar. Rapaz, eu vou para bem longe. Né? Então, a minha mãe, ela sempre falava isso, desde quando você chegar em casa. Quando você chegar em casa, eu vou te dar uma surra, que você vai se arrepender do dia que você nasceu. Aí eu ficava aqui na aula todo dia. Quem disse que eu estudava? Eu falava, não, vou para casa não. Não vou para casa, porque ela vai me bater. Não vou. E eu, naquele dia, eu não estudava, eu ficava por ali. Aí eu ficava quietinha. Aí quando dava a hora de ir embora, eu me escondia. Tem uma vez que eu fiquei escondida. Amado, se eu contar pra vocês... De uma vez que eu fiquei escondida, amado, a aula terminava 5h30. Eu fiquei escondida nas esquinas, debaixo de um pé de árvore, lá, ficava escondida lá nos recantos da rua, mas não ficava na casa de ninguém, ficava escondida. Aí eu ficava ali pelos cantos, né, e todo mundo doido, me procurando. E aí eu falei, não, eu vou pra casa não, que a mãe vai me bater. Então, por quê? Medo, né? Aquele medo, aquela aflição, aquela com medo de apanhar, né? Então, aí os meus irmãos falavam, mas vai te bater não, menina, você é boba. Eu falei assim, não, ela vai bater sim. Então, assim, sabe, aquele medo que vem antes de acontecer o negócio, antes da situação, quem já nunca passou por isso, né? Aí, quando chegava o fim, eles conseguiam me encontrar, eu ia e falava, nossa, vai me bater. Nossa, ela vai me bater, não, vou te bater não, vai pra dentro, vou te bater não. Mas no fim acabava levando umas cintadas, sabe? Levava cintada porque fugiu e levava cintada porque tinha aprontado. Então, assim, a gente sente o medo, amado. A gente sente esse medo, né? E não é diferente hoje. Às vezes a gente vê uma coisa assim, meu Deus do céu, agora, ainda mais quando é nos filhos da gente, acontece alguma coisa, você já fica com aquele pasmo, sabe? Nossa, você fica no 220. Então aqui o salmista Davi, ele estava aqui pedindo para o Senhor, por quê? Porque ele estava naquele momento de fugir, né? De fugir, daquele momento de fuga, né? Ele estava no momento que eles estavam ali, precisava sair de um lugar para o outro, e ele pedia do Senhor, né? Ele pedia que o Senhor tivesse misericórdia dele, porque ele estava temendo, né, amado? Estava com medo, né? Imagina um homem diante de uma guerra, sei lá o que pode vir, mesmo que a gente confiamos no Senhor e tudo, mas a gente não está preparado, né? Então aqui ele pedia misericórdia para o Senhor, mas ao mesmo momento ele diz para o Senhor, de mim, porque a minha alma confia em ti. Que quer dizer, Senhor, eu confio no Senhor. Eu tô com medo, né? Tô desesperado, mas eu confio no Senhor. Eu sei que do Senhor vai vir a vitória, vai vir a bênção, e sei também que nenhum mal vai me acontecer, mas a nossa carne, amado, por mais que nós confiamos em Deus, nós acreditamos, mas a nossa carne, nós somos carne,
Nós não somos 100% espírito, nós somos carne também. Então a nossa carne às vezes nos amedronta, né? A carne nos amedronta, os pensamentos. Então assim, tudo vem às vezes até para duvidar, né? Daquilo que Deus tem para nós. Aí ele fala aqui mais, ó. Aí ele fala aqui, ó. Confio em ti, e a sombra das tuas asas me abrigo. Quer dizer, nós estamos debaixo das asas do Senhor, né? O Senhor tem ciúme de nós, amado. Jesus, o Senhor, ele não divide a glória dele. Não adianta pensar que a gente vai estar servindo o Senhor de manhã, à noite está fazendo outra coisa. Não adianta pensar que você vai para a igreja servir o Senhor, mas quando sai dali você já vai para outro caso, já vai fazer algo que não agrada a ele. Então assim, ele fica triste. Então a palavra dele fala que ele não divide a glória dele. Por quê? Porque esse debaixo das asas aqui, o que o Senhor faz? Ele cuida de nós, ele pega nós assim, não tem assim um exemplo assim, vamos dizer um exemplo assim, as galinhas, não tem aqui os pintinhozinhos? Então assim, elas não pegam as asas delas, elas tentam cobrir, se elas tiver 10 pintinhos, elas tentam cobrir os 10, nem que fica assim, as pontinhas pro lado de fora, mas elas tentam cobrir a cabeça, elas tentam fazer alguma coisa, ou senão elas correm para debaixo de uma cobertura e chamam eles tudinho. Aí só vai um atrás do outro correndo, né? Um atrás da mamãe correndo. Bem assim é o Senhor conosco. Ele pega as asas dele assim, sabe? Nos cobre, né? E a gente tá ali afobado, quer sair. E porque a gente tá angustiado e nós não percebe que o Senhor tá guardando a gente. Ele tá cuidando de nós. Mas pela nossa carne, nós se angustiamos, nós se desesperamos porque achamos que estamos sozinhos, achamos que estamos sem cobertura do Senhor. E o que acontece aí? É a hora que a gente começa a tomar as atitudes drásticas, começa a tomar outro tipo de atitude. Deus está dizendo, sossega, calma, tu está debaixo das minhas asas. Então aqui o salmista vem dizer, eu estou debaixo das tuas asas. As tuas asas é o meu abrigo. Então quer dizer, é o abrigo melhor que nós temos, né? É as asas do Senhor. Então você pode ter certeza, pode acontecer problema do lado, problema do outro lado, mas com você não será atingido. Você pode ver, às vezes acontece situação que às vezes o filho da gente, às vezes está perto, ou mesmo marido, ou a gente mesmo, acontece uma tragédia. Mas aí você fala, meu Deus, graças a Deus o Senhor me guardou, me cuidou, então é as asas dele. Entendeu? Nós estamos debaixo. Quando é assim, ele está cobrindo. Aí quando vem, puf, já nos cobre debaixo das asas dele. Então, por isso que Deus cuida dos nossos filhos na escola, né? A gente põe os filhos da gente na escola, ou no trabalho, aonde for, marido, e família, esposa. E a gente fica, oh meu Deus, está acontecendo tanto acidente, está acontecendo... Olha, amado, eu vou falar uma coisa para vocês, está acontecendo tanto acidente no mundo. As pessoas estão morrendo mais de acidente e mais de marido matando os esposas, esposa matando o marido. O que está acontecendo hoje, antigamente era envenenamento, era isso, matava de tiro, hoje não. A maioria das coisas, as mortes, é acidente, é descontrole no meio da família, acaba um matando o outro. Então, quer dizer... Se nós não pedir a cobertura do Senhor, se nós não pedir para que as asas dele estejam sobre nós não vamos vencer, amado. Então, se a gente não pedir, não ficar debaixo das asas do Senhor, a gente está aqui debaixo das asas do Senhor, quiser sair para lá, se nós saímos para lá, ele já não tem mais compromisso com nós. Se nós saímos daqui, debaixo das asas dele, ele não tem mais compromisso conosco. Ah, mas irmão, o que quer dizer isso? Quer dizer que você está obediente, você está indo para a igreja, você está orando, você está cuidando, você está zelando, você está debaixo das asas dele. Enquanto você estiver aqui, ele está cuidando, ele está zelando, zela de você, zela dos teus, mas a partir do momento que você resolve sair debaixo das asas, ele está dizendo, saiu, e agora o que eu vou fazer? Eu fico triste, né? Eu fico triste, mas a momento ela vai voltar. Como quer dizer, Deus, ele não divide a glória dele. Ele não nos divide com ninguém, amado. Ou nós somos dele ou nós não somos, não é verdade? Em nome do Senhor Jesus. Então o salmista Davi, ele estava aqui dizendo que ele estava confiante no Senhor. Por mais que ele estava com medo, por mais que ele estava angustiado, mas ele estava confiante no Senhor, que nada ia acontecer com ele, porque ele estava debaixo das asas do Senhor. Aí no 2 ainda diz assim,
Clamarei ao Deus. Não, perdão. Ainda diz assim, ó. Do abrigo. Ainda é o 2. O 1 que diz assim: a ti passei. A ti passem os calamidades. A ti passa as calamidades. Eu não consigo ler esse nome. Calamidade. A ti passa as calamidades. Então, o que ele estava dizendo? Se eu estiver debaixo das tuas asas, pode vir a água, pode vir o vento, pode vir o fogo, pode vir o que for. Não vai me queimar, não vai me matar, não vai me derrotar. O que está dizendo para nós hoje? Eu estou debaixo das tuas asas. Essa calamidade é o quê? É enfermidade, é briga, é doença, é desespero, é angústia. É tudo que o diabo tenta lançar na gente. Mas se a gente estiver debaixo das asas do Senhor, pode ter certeza que nada vai acontecer conosco. Porque Ele está guardando, Ele está zelando, Ele está assim, sabe, cuidando como se fosse algo tão delicado, né? Porque Deus, Ele tem uma delicadeza conosco, né? Ele tem aquela delicadeza de cuidar, zelar, porque nós somos uma obra-prima do Senhor, né? Nós somos o templo dele. Então, Ele tem prazer em cuidar e zelar dos teus. Amém? Aí no 2 diz assim, ó: clamarei ao Deus Altíssimo, ao Deus que por mim tudo executa. Então ele está dizendo que ele clama pelo Senhor Altíssimo. Quem é o Altíssimo? É o Senhor Jesus. Altíssimo, amado, quer dizer amado, quer dizer querido, quer dizer acima de tudo. Altíssimo quer dizer o excelente, o poderoso, né? O dono de tudo, aquele que cuida, aquele que zela, aquele que está acima do que você possa imaginar, aquele que pode realizar tudo que é a vontade do coração dele na nossa vida. Então aqui ele estava dizendo que a Deus ele podia clamar, ó, clamarei ao Deus Altíssimo. E ao Deus que por mim tudo executa. Então quer dizer, não se preocupa, né? Não se preocupa se estão se levantando contra você. Não se preocupa se o vento assoprou. Não se preocupa se a ventania veio e tentou destruir tudo. Não se preocupa, porque Deus está dizendo que Ele executa. Ele resolve, esse executa, Ele resolve. Ele coloca tudo no lugar. Talvez está uma ventania tão grande aí, né, amado? Tá, a situação assim veio fora do controle, saiu fora do seu controle. Mas Deus está dizendo, não se preocupa, porque eu executo a bênção, eu te dou a bênção, eu abro porta, eu fecho porta, eu que dou, esse executa, eu dou a última palavra, eu que faço, né? Então assim, Deus ele arranca tudo que é do caminho, ele vai passando como um trator assim, ele não tem piedade, amado. Se é para cuidar de você, se é para te zelar, ele abre cova, sabe? Se é para cuidar de você, ele joga alguém dentro da cova, porque ele tem amor por nós. Quando nós estamos na presença do Senhor e clamamos Ele em primeiro lugar da nossa vida, os ouvidos dele não fecham. Ele já fica atento, né, ao nosso chamado, ao nosso ouvir. Então Deus, ele é o nosso Altíssimo, Deus Altíssimo poderoso. Então não se esqueça disso, que Deus está contigo, tá? Deus, ele não esquece de você. O terceiro e último, Ele enviará socorro desde o céu e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Sela é amém, tá? Devorar-me, Deus enviará a sua misericórdia e a sua verdade. Então assim, o salmista Davi está dizendo, como se ele estivesse dizendo, não se preocupa em estar se justificando, não se preocupa em estar se mostrando que está certo, não se preocupa em tentar colocar a Deus na vida da pessoa, não se preocupa, não se discuta a palavra de Deus, não se preocupa se justificar, porque quando ele diz assim, ele enviará socorro desde o céu e me salvará do desprezo daquele que procura devorar-me. Então o que ele está dizendo? Pode vir
Pode vir. Ele não tá... É a mesma coisa de nós não estamos aqui para afrontar ninguém. Mas se quiser vir, pode vir. Porque Deus, ele cuida, né? Então Deus, ele cuida daquele que se humilha. Às vezes as pessoas dizem assim, os humilhados serão exaltados. Não é os humilhados, não. É aqueles que se humilham na presença do Senhor. Às vezes as pessoas colocam esse texto como coitadinho da história. Não é assim, não. Quando a palavra diz assim, aqueles que se humilham serão exaltados. Você pode olhar que não está assim, os humilhados, aqueles que se humilham. Pode até alguma versão que diga assim, mas o certo é aqueles que se humilham. Então quer dizer, aqueles que se humilham na minha presença, aqueles que quando é ofendido, aqueles que quando é massacrado, aqueles que quando tenta alguém jogar eles no calabouço, mas continua calado, Deus entra em providência, né? Então aqui está dizendo, vem providência do céu. Quando você se humilha na presença do Senhor, o céu se abre. Né? Ele fala aqui que quando nós se humilha na presença do Senhor, o socorro vem. Que está falando assim, socorro desce do céu e me salvará do desprezo daquele que que procura me devorar. Então quer dizer, é se humilhar na presença do Senhor. Tá difícil aí a luta, sabe? Tá com aquela luta, com aquela situação, sabe? Que não consegue, a situação não para. É uma humilhação, é algo que você saiu fora do controle. Se humilha na presença do Senhor, porque o salmista está sendo bem claro aqui que socorro vem do céu, amado. Se humilha que o socorro vem, não é aquela posição, os humilhados serão exaltados, não, é aqueles que se humilham, porque humilhado nós somos a todo instante, a todo momento, nós humilha alguém, nós somos humilhados, mas quando nós nos humilhamos na presença do Senhor, o socorro vem mais rápido do que você possa imaginar. Então, que nessa tarde você possa se humilhar na presença do Senhor. Que nessa tarde você possa pedir misericórdia para o Senhor pela tua vida, pelos teus. Tá? Peça misericórdia. Peça misericórdia. Senhor, tenha de misericórdia de mim. Peça para Deus ter misericórdia de você. Sabe por quê, amado? Porque nós pecamos a todo momento, a todo instante. A nossa boca é algo pecaminoso que a gente peca mesmo, amado. Não adianta. O salmista, ele fala, antes de fazer o bem, o mal eu já fiz há muito tempo. Então, amado, nós temos que pedir para Deus, para Ele ter misericórdia de nós. Senhor, tenha misericórdia que eu não venha falar algo que venha ferir o teu coração. Porque se eu falar algo para ferir os meus, os teus, eu vou te ferir também, vou machucar o teu coração também. Então nós temos que pedir misericórdia do Senhor para que Ele converta os nossos pensamentos, que Ele converta o nosso andar, que Ele converta o nosso olhar, o nosso sentimento, a nossa mente, o nosso coração. Nós temos sempre que estar pedindo para o Senhor, Senhor, tenha misericórdia de nós, nos converta, Pai, no nome do Senhor Jesus, porque nós precisamos, Pai, da tua misericórdia. Então que você clame ao Senhor na tua vida, clame o Senhor para esta causa, sabe? Quando você ora, clama a Ele, a causa é resolvida, o socorro desce do céu para você, porque quando você pede para Deus misericórdia, Ele está dizendo, estou abrindo caminho. Misericórdia, sabe que é libertação, misericórdia é livramento, misericórdia é abrição de caminho. Como você diz misericórdia, você está dizendo, Senhor, me socorre. Quando você diz assim, misericórdia, meu Deus, você está dizendo, Senhor, me socorre, me ajuda. Então é o modo que você está dizendo para Deus que você sozinho não consegue, né? Que você sozinho não consegue mover com a situação qual está passando. Então peça a misericórdia de Deus dentro dessa situação, para que Ele venha te dar sabedoria, para que Ele venha te dar visão, para que as escamas dos olhos, sabe? A cegueira dos olhos, todas as escamas, a surdez do teu ouvido, sabe? Seja lançado por terra. E que você venha viver uma história diante de Deus. Glória a Deus. Assim como o salmista estava ali angustiado. Eu não sei qual é a sua angústia, né? Eu não sei por que você está angustiado. Eu não sei onde está o problema, a situação, mas você e Deus sabe. Eu sempre uso dizer, a gente não conhece, né, o coração das pessoas. A pessoa sorri, a pessoa às vezes fica alegre, mas dentro dela ela sabe como que ela está. Dentro dela ela sabe o que ela está se passando. Então, neste momento, nesta hora que entrega para o Senhor, peça para Ele misericórdia, porque a dor está grande. Peça para Ele, Senhor, tenha misericórdia, desce do céu, Senhor, e traga socorro para mim, porque a dor está tão grande, Pai. Às vezes tem dia tão angustiante, né, amado, que a gente às vezes pensa, nossa, mas que dia, né? Às vezes tem momento tão angustiante que você pensa que você vai explodir,
né? Aí Deus fala, calma, suporta mais um pouco, porque o socorro do céu descerá logo, logo. Então nós temos que entender o trabalhar de Deus na nossa vida. Amém, meus amados? Que Deus abençoe a tua vida, glória a Deus, aleluia. Palavra maravilhosa, né, para o meu e teu coração nessa tarde. Nome do Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Vamos estar orando então para os sabonetes. Você que trouxe seu sabonete, né? Você que está aí, né, com seu sabonete, apresenta para o Senhor neste momento, né? Apresenta para o Senhor a campanha qual você está fazendo. Não é em vão esse momento aqui, né? Não é em vão. Nós estamos aqui porque Deus preparou para nós esse momento. Eu estava falando com Deus hoje, né? Eu assim falei para Deus, falei, Senhor, eu sei assim que às vezes, amado, a gente pede algo para Deus, assim, tem hora esse momento da vida que fala, Senhor, eu queria tanto isso. Sempre eu falo para Deus, eu queria muito assim, sabe? Às vezes eu falo, eu queria um trabalho de carteira assinada, que eu ganhasse 13º, que eu trabalhasse, né? Esses dias eu tava na igreja pensando, eu falei, oh meu Deus, eu queria tanto assim um trabalho, né? Que eu trabalhasse de carteira assinada. Eu sozinha pensando, presta só. Eu fui pregar, aonde foi que eu fui? Eu fui pregar uma das nossas igrejas no Migrante, no bairro chamado Bairro dos Migrantes, aqui na minha cidade, aqui de Paraná. Eu falo minha cidade porque tem gente que não mora aqui na minha cidade, né? A maioria de vocês não mora aqui na minha cidade, são poucas que moram. As que entram também depois na live, são poucas que moram aqui. Mas que algumas que eu já conheci, né, que moravam aqui, que foram embora para outra cidade. Aí eu tava falando com Deus, né, amados? Eu tava assim, né? Eu ia ministrar, aí o pastor pediu para subir lá pro púlpito, né? E eu fiquei assim, né? Eu falei, meu Deus, eu queria tanto um trabalho de carteira assinada, onde eu posso cumprir, né, com os meus deveres, honrar com os meus deveres aqui na terra e tal. Irmãs, que dia que foi isso? Foi um dia de segunda-feira, mas não foi essa segunda não, foi na outra segunda passada que eu tava na escala pregando. Deus levantou uma irmãzinha assim, sabe? Pequenininha, de óculos lá na igreja. Assim, porque nós no Migrante é nosso mesmo ministério, mas quase eu não vou porque eu sou de outro bairro, né? Então, assim, eu quase não vou lá. Eu só vou lá quando eu tô assim na escala ou quando não tem culto na minha aqui no outro bairro. Na nossa mesmo. Essa irmãzinha desceu, mas subiu e falou, acalma teu coração, porque Deus é contigo. A porta essa foi a porta que ele abriu para você. Irmã, você tinha um arrepio. Eu ia contar isso para vocês, eu acabei esquecendo. Eu senti um arrepio tão grande. Ela falou bem assim, esses pensamentos que você tá no coração aí, ó, esse pensamento aí, não sou eu que estou te dando, mas eu vou te honrar, eu vou te abençoar, que eu arranco agora todo esse pensamento de angústia, de tristeza, né? Aí Deus usou, ela falou assim para ela, bem assim, ai de você, né? Deus falou bem assim para ela, ai de você que tentar ir para outro caminho. Amadas, assim, eu senti assim não tem como você sente assim, parece que você assim entrou dentro de um balde de gelo e de repente você sai de dentro daquela caixa de gelo e você te coloca dentro de uma câmara fria. Não tem aqui nos poros do meu corpo assim, ó. Eu fiquei toda arrepiada no frio, me deu um frio e aí depois me deu aquele calor assim, sabe? Eu senti a presença do Senhor na vida daquela irmã falando comigo. Então, às vezes a gente quer algo e Deus quer outra coisa pra gente, né? Porque viver pela misericórdia do Senhor, viver pela fé não é fácil, né? Não é fácil você viver pela fé. Não é fácil você viver dependente de Deus, né? Não é fácil. Porque às vezes eu faço para vocês porque às vezes é difícil, amado. É difícil, mas nós sabemos que Deus é na nossa vida. Porque muitas vezes, amado, Deus tem usado vasos muito, né? Que Ele vai nos levantar muito. Mas viver à espera de Deus não é fácil, né? Não é fácil viver à espera de Deus. Então eu falo para vocês assim, sabe? Eu choro porque é promessa de Deus na nossa vida, né? E eu digo para vocês,
Quem está comigo verá que Deus é na nossa vida, tem visto que Deus é na nossa vida. E aí, antes do meu telefone estragar, né? Quando eu recebi essas mensagens de testemunho, eu fiquei muito feliz. Falei, meu Deus, tu és fiel. Então, isso alegra o nosso coração. Isso alegra o nosso coração porque Deus, Ele ouve as nossas orações. Então, eu falo para você hoje aqui, dê valor em tudo que você tem. Seja grata em tudo que você tem, sabe? Nem que na tua casa, se a tua casa é aquela casinha assim, bem, sabe? Que você acha que é inferior. Dê valor no teu esposo, dê valor na tua família, sabe? Dê valor naquelas pessoas, mesmo que seja poucas pessoas que Deus colocou no teu caminho. Cuide delas, zela daquelas pessoas que, sabe, que às vezes não acreditam no seu chamado. Zele daquelas pessoas, porque através delas você também vai ser honrado. Então, uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui, eu aprendi no ministério a qual Deus me levantou a minha vida, não desprezar ninguém. Eu aprendi, amado, o Senhor me ensinou. Não desprezar ninguém, mas ninguém. Seja grata. E não falar de ninguém. Não falar mal de ninguém. Você quer ser uma vida abençoada? Você quer que Deus desse glória lá do céu para você? Não fale mal do seu irmão. Não fale mal da sua irmã, não fale mal do seu pastor, não fale mal do teu ministério. Porque quando nós aceitamos aquilo que Deus tem para nós, Deus, ele entra numa causa da nossa vida tão maravilhosa, que ele começa a trabalhar no nosso coração de forma diferente. Aí eu comecei a entender de Deus por que nós estamos aqui nessa terra, né? Eu comecei a entender por que nós estamos aqui e que nós somos um canal de bênção diante do Senhor. Então nós somos dependentes do Senhor. Nós vivemos pela fé, né? Na dependência de Deus. Então eu falo para você, quer que Deus responda as tuas orações? Quer Deus todo tempo no momento com você, não desfaça de ninguém. Sabe? Não desfaça de ninguém, amado. Não fale mal de ninguém. Porque a cada momento que falamos mal de alguém, o Espírito Santo de Deus afasta de nós. Então nós devemos amar, abraçar, amar. Não é obrigado você conviver, mas é obrigado você amar. Amar o próximo. Sabe? Porque através da tua vida, aquele que você acha que as pessoas muitas vezes falam, não tem jeito, Deus, ele faz o milagre, tá? Então, assim, todos que chegarem, abraça, porque Deus, ele precisa de nós aqui na terra. Tem gente que fala assim, Jesus, Deus não precisa de você, não. Deus precisa sim. Ele precisa de mim, precisa de você, para que a palavra dele é levada. Ele precisa de mim, precisa de você, para que as pessoas venham entender a palavra, entender o que é o amor, o que é o carinho, o que é a compaixão, né? Então Deus precisa de nós sim. Deus precisa de você que acha que é pecadora, que não tem jeito, que acha que não tem jeito. Deus precisa de você que acha que, ai meu Deus, é até em pecado eu falar do teu nome. Não, Deus precisa de você, né? Então nunca se sinta diminuída na face dessa terra. Nunca se sinta diminuído na face dessa terra, porque Jesus tem uma grande obra na nossa vida. E não vai parar por aqui. Tem muita coisa que Jesus vai fazer ainda na nossa vida. Então você pode crer que quem está falando com você é alguém que Deus livrou, que salvou, tirou lá da lama e hoje está aqui falando com você. E pode ter certeza que vai ter bênção, vai ter vitória e Deus vai te honrar. Amém? Glória a Deus. Eu estou muito feliz com o papai, né? Muito feliz porque ele tem abençoado a minha família, meus filhos, Deus tem honrado meus filhos, né? Deus tem dado cura, né? Às vezes a gente se desespera, mas Deus tem levantado pessoas como vocês na minha vida. Então eu sou muito grata mesmo, muito grata mesmo. Glória a Deus, aleluia. Eu fico muito feliz, amado. Eu lembro de onde Deus me tirou. Então quando eu lembro, eu falo, Deus, eu sou grata.
Eu não tenho nada ai de mim pensar, pelo menos sair um pouco fora, né? Então, Deus é fiel conosco. Então, vamos orar no nosso sabonete. Pega seu sabonete aí, tá? Vamos orar, em nome do Senhor Jesus, apresentar ao Senhor. Pai amado, Pai querido, Espírito Santo de Deus, aqui está esse sabonete, Pai, nas nossas mãos. Espírito Santo de Deus, eu não sei, Pai, onde é a causa das tuas filhas, eu não sei onde é o problema dos teus filhos, eu não sei. Mas uma coisa eu te peço nessa tarde, Pai, se há enfermidade ao usar esse sabonete, Pai, na tua autoridade, Pai, sairá por terra. Pai, se há espírito de depressão ao usar esse sabonete, Pai, virá alegria. Todo demônio, Pai, cairá por terra. Todo alojamento de Satanás da vida desta pessoa vai cair por terra, Pai. Todo espírito das trevas, Pai, cairá por terra. Todo espírito, Pai, diabólico cairá por terra, Pai, ao usar este sabonete. Senhor, se há algo no casal, Pai, que está provocando separação, desunião, Pai. Pai, qualquer coisa, Pai, estão se brigando um com o outro, Pai. Ao usar este sabonete, irá lançar por terra, trará união, trará paz, alegria, Pai, uma calmeza, Pai, espiritual diante do Senhor. Espírito de inveja dos infernos, Satanás diabólico, Pai, do meio desta família, ao usar esse sabonete, vai arrancar por terra. Deus amado, Deus querido, eu te peço agora, se é algo, Pai, na pele desta pessoa, Pai, que muitas vezes ela tem sido vergonha, que muitas vezes ela tem sentido vergonha da pele, Pai, que o Senhor entra com providência, Pai, e passa um bálsamo e dá a limpeza pelo poder que está no teu sangue. Deus amado, Deus querido, se é a baixa estima desta pessoa, se essa pessoa já não sente mais uma pessoa agradável, uma pessoa linda, uma pessoa, Pai, feliz, que o Senhor esteja arrancando por terra, ao usar este sabonete, Pai, que o Senhor vem colocar uma nova face, uma nova alegria, formosura para o coração e o rosto desta pessoa. Dê alegria, Pai amado, Pai querido, assim eu te peço. Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor traga libertação, Pai amado, traga saúde, traga paz, Pai, e toda obra diabólica, Senhor, seja lançada por terra. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós te pedimos agora, toda alergia, Senhor, possa arrancar por terra quando for usar esse sabonete. Assim nós te pedimos nesse ato de fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, queridas? Que Deus abençoe, glória a Deus, aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Vamos repetir as palavras. Você vai repetir as palavras desta forma assim, ó. Senhor meu Deus, a partir de agora, eu me declaro em teu nome curada da alma, do coração, da mente. Em nome do Senhor Jesus, nenhum mal virá à minha casa. Em nome do Senhor Jesus, nenhum mal virá à minha família. Repita mais, ó. Em nome do Senhor Jesus, aonde eu colocar a planta dos meus pés, a palma da minha mão, haverá cura no nome do Senhor Jesus. Assim eu te peço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fica comigo agora, em nome do Senhor Jesus. Amém? Declare-se abençoada. Declare-se abençoada. Declare-se abençoada no nome do Deus Pai Todo-Poderoso. Amém, minhas amadas? Glória a Deus, aleluia, né? Deus de poder e Deus de glória. Que bênção, né? Deus poderoso, maravilhoso da nossa vida. Que Deus abençoe a tua vida. Você que entrou aqui agora, talvez não conseguiu acompanhar a live. Depois você pega essa live e como é que eu vou dizer, salva ela aí no teu telefone e você lê depois, você faz a campanha depois. Não, tem muitas pessoas que estão dizendo, irmã, não consegui, não tem problema, amado. Você que trabalha, eu sei que tem muita gente que trabalha, esses horários é horário de pico, horário que está trabalhando, né? Então, ainda mais quem trabalha doméstico, quem trabalha em firma, às vezes quem trabalha de cedo até meio-dia, tudo bem, já está em casa. Mas tem gente que trabalha, né, até as 6, 7, 8 horas da noite. Também você vai pegar a live, você vai ver 1 hora,
né? Você vai pegar ela, assim, eu posso assistir só meia-noite. Eu posso assistir só na hora do almoço. Então, você vê aquele horário que você pode, acompanha ela, tá? Vai acompanhando e você vai ver o que Deus vai fazer. Mas não significa que Deus não vai te abençoar, vai sim, porque Ele conhece teu coração, tá? Ele conhece teu coração. Ele conhece teu coração, em nome do Senhor Jesus, tá? Você que não tem sabonete, né? Não tem problema não, tá? Você não tem sabonete, Jesus. Você às vezes aí não tá tendo sabonete, quando chegar na tua casa, você usa, amado, isso aqui é meu esposo, tá? Que tá falando aqui, tá? Tá brincando, tá lá no serviço mandando mensagem aqui. Mas você tem sim, seu sabonete tá aqui, ó, tá? Em nome do Senhor Jesus. É brincar, né, mas a gente tem que brincar, porque se levar tudo também a ferro e fogo não vai, né? Mas glória a Deus, aleluia, amados. Então é isso aí. Quem não pôde assistir a live, grava ela e assiste o momento que você pode, mas não deixa de assistir, tá? Não deixa de fazer a campanha, né? Não deixa de fazer, porque Deus vai te honrar. Em nome do Senhor Jesus, amém? Em nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a tua vida. Glória a Deus, aleluia. Amanhã nós estaremos aqui, se o bom Deus nos permitir, né? Hoje nós estaremos ali em Teixeirópolis, levando a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe ali naquele lugar, né? Nos leva na paz e nos traz na paz. Em nome do Senhor Jesus, amados. Muito obrigada mesmo. Compartilha a live, tá? Compartilha aí, que é bênção. Quando é bênção, a gente tem que dividir, né? A gente tem que dividir as coisas boas, né, amado? Não pode ficar só para nós, né? Assim como nós precisamos, outras pessoas também precisam. Em nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, tá? Derrame a bênção dele sobre você e vamos nos preparar para o propósito da madrugada, tá bom? Quem puder aí, entra aí e fala, irmã, eu posso, eu vou fazer, né? Conta comigo, pode mandar aí que eu vou fazer. Então, assim, no horário certo, a hora que eu falar lá, nós vamos entrar e vamos fazer o propósito das 3 madrugadas, tá bom? Agradecer ao Senhor, né? Porque Ele tem conseguido tanta bênção e tudo que nós fazemos aqui ainda é pouco, né? Tudo que nós fazemos aqui ainda é pouco pelo que Ele já está fazendo e vai fazer e fez por nós, né, amado? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia, né? Deus de poder e Deus de glória. Aleluia, Jesus, né? É verdade, meu Deus. Tu és tremendo sobre a nossa vida. Obrigada, meu Deus. Obrigado pela tua presença, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deixa eu falar. Eu vejo alguém recebendo... como é que eu vou falar? É como se você tivesse uns bens. Eu não sei quem é, mano. Se você tiver aqui, receba no nome do Senhor Jesus. Se não tiver, quando você entrar aí, você recebe também. É como se alguém tivesse com os patrimônios todo bagunçado. É bens financeiros, assim. Casa, eu não sei, sítio, eu não sei o que é. Tá tudo quebrado, tudo bagunçado. Deus tá te dando estrutura para você levantar de novo, tá? Pauzinho por pauzinho aí, sabe? Colocar de pé aí, tijolinho por tijolinho aí, tá? Deus tá dando, Deus tá falando aqui que Deus tá dando, Deus tá dando, como é que eu falo? A situação financeira para você erguer de novo, tá? É um bem materiais que você vive dele, vai viver dele, alguma coisa assim, tá? Uma coisa nesse sentido aí. Eu não sei se vocês me entenderam. É como se alguém tivesse um bem materiais e esse bem materiais está destruído, danificado. Mas precisa de um mover para que esse venha colocar-se de pé para colocar no mercado aí, não sei o que é. Mas Deus está trabalhando, está te dando situação financeira, tá? Para você colocar de novo de pé, para ser uma renda sua, é sua renda. Eu não sei quem é não, é sua renda, tá? E Deus vai te dar aí estrutura, porque Deus não quer que você trabalhe para os outros, Deus quer que você viva disso que Ele já te deu. Só que agora tá tudo bagunçado, tá desorganizado.
né? Deus não... Aqui mesmo eu não vejo Deus fazendo que essa pessoa vai... Não, é algo que você já tem, presta atenção, você já tem, mas ficou bagunçado. E Deus vai te dar a estrutura para você organizar, é algo para você viver, que você... Eu não sei se é coisa de aluguel, eu não sei o que é, amado, eu sei que é patrimônio aí, que Deus vai dar a estrutura para organizar, tá bom? Tá tudo desorganizado. É algo que você precisa, né, para a sua vida, mantimento, essas coisas, para se viver. Porque você não consegue trabalhar, alguma coisa assim, entendeu? E Deus já te deu isso daí para você viver, tá bom? Deus manda dizer aqui para a irmã Fátima Freita. Deus manda dizer para ti assim, filha. Hoje é terça, né? Lá para sexta, sábado, domingo, tu vai ter um sonho entre esses 3 dias, assim, em meado esses 3 dias, tá? É Fátima Freita. Você vai ter um sonho. E nesse sonho, Deus vai falar algo com você. Eu não sei se vai te entregar algo ou se vai falar algo. E Deus está dizendo para ti, depois desse sonho, entre sexta, sábado e domingo, entre esses 3 dias. Aí depois desse sonho, Deus vai começar a abrir sua mente, tá? Para algo do Senhor. Tirar bloqueio, sua mente é muito bloqueada. Ele vai tirar, ele vai estar desbloqueando sua mente. Tá, Fátima? É Fátima Freitas, que é isso. Então, assim, é isso aí. Você tem a mente, não é que você não entende as coisas de Deus, você entende. Mas às vezes a sua mente fica bloqueada por algumas coisas, entendeu? Então Deus quer arrancar esse bloqueio, tá? Esse sonho vai ser entre meados sexta, sábado, domingo, por aí, né? Alguma coisa nesse sentido, fica atento, tá bom? Fica atento para você receber do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Que Deus, né, continue honrando, abençoando tua vida. Aleluia, Jesus. Ó, presta atenção. Não sei quem é, Deus não revela aqui. Eu tô olhando, mas Ele não revela quem é. É uma criança, uma menininha. Ela tem uma faixa assim de... uma menininha. Ela tem uma faixa etária assim de 8 anos. 8 anos para baixo. Ela não tem 9 nem 10. Ela é a faixa etária assim de 8 anos para baixo. É uma menininha assim moreninha, magrinha, cabelo meio ondulado. Cabelo não é preto, o cabelo é meio castanho. Eu vejo o demônio tentando se manifestar nessa criança, tá? Aqui Deus não revela quem é aqui da live. Assim, pode ser neta sua, pode ser filha, pode ser, sei lá, sobrinha, eu não sei. Mas eu vejo o demônio tentando se manifestar nessa criança. Essa criança, ela ia sentir muita dor pela madrugada. Presta atenção. É uma menina, tá? É uma criancinha, uma menina. Ela ia sentir muita dor de ouvido, chega a estalar, muita dor de ouvido. Aí você ia no médico, o médico botava o remédio, você voltava lá no médico, ela ficava boa. Quando ela voltava para casa, a dor piorava. Ia ser um transtorno na vida de vocês. Aí o que acontecesse? Essa menina, curasse. Aí ela começava a sentir dor para tudo quanto é lugar. O diabo tentando se manifestar. E aí ia começar, o que acontece? Com o tempo as coisas passassem, mas depois ia começar a perturbar. Ia ter aquela perturbação, não deixar ninguém em paz. Aquela perturbação, criança desinquieta. Porque tem criança que ela é mesmo, né? Tem criança que ela já tem um jeito dela. Tem criança que é saudável, ela corre pra lá, ela é inteligente, mas essa não. Essa ia ser um espírito, o diabo tentando, o demônio tentando atormentar. Ah, irmã, misericórdia, sim. Mas é criança, mas entendeu? O diabo, ele entra assim, amado. Ele entra assim, porque a criança, quando ela nasce, a partir do momento que ela se torna assim, a idadezinha, né, que já entende alguma coisa, o inimigo é sujo, né? O inimigo é sujo.
Então, assim, se é alguém que tá aqui na live, que tem uma criança mais ou menos esse aspecto, tipo, ela é uma menina moreninha, magrinha, ela não é gordinha, ela tem um cabelo meio castanho, assim, aqueles cabelo, não é liso, é uns cabelinhos ondulados e também não é cacheado. E ele é um castanhozinho meio queimadinho, não tem? E a menina é magrinha. Então, assim, uma criancinha, tá? Ela é de 8 anos pra baixo. Assim, a faixa dela é 8 anos. Não é 9, não é 10, é 8 anos a faixa dessa menina. Então, assim, o diabo ia tentar deixar a família muito alvoroçada, sabe? Então, ora aí, tá, amado? Se você sente que é você, alguém da sua família, é algum filho, algum neto, ora, é essa faixa etária de 8 anos, tá bom? Então, ora, não precisa você tá aqui, é minha filha. Não precisa, amado. Se você não sentir de Deus, não precisa não, tá? Nós vamos estar orando. Se você sentir de Deus, acha que é sua filha, pode entrar lá no privado. Depois eu vejo lá, minha filha mostra pra mim lá, pode entrar lá. E a gente vai estar orando, tá bom? Que eu não falo porque também nem se Deus revelasse aqui, ele não ia revelar para me falar. Aqui ele revela, nem se Deus revelar, só ele revela, mas não revela o nome da pessoa. E mesmo se ele revelasse, ele falava, filha, não fale, porque a pessoa já sabe quem é, porque é bem constrangedor, né, minha filha? Às vezes tem pessoas que não estão preparadas para essas coisas. Então, nem tudo a gente tem que estar falando também, não. A gente só fala e se sente que é você, Deus, ele trabalha em ação, tá bom? Então, é uma criança, uma menininha tão bonitinha, mas o diabo tá querendo fazer um rolaço, tá? Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Toma posse da tua vitória, olha para os seus netos, olha para os seus filhos, olha para os seus sobrinhos, sei lá, suas sobrinhas. E através da tua oração, Deus vai fazer um milagre muito grande, tá bom? Em nome do Senhor Jesus. Deixa eu falar, eu vejo alguém, eita, esse é forte, tudo é forte, né? Senhor, se for comigo, eu recebo o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu vejo alguém, Deus limpando o nome de alguém, tá? Limpando o nome de alguém no Serasa. Esse sabonete, essa campanha do sabonete tá vindo com tudo, hein, amado? Olha, estou me arrepiando, vocês não têm ideia do que eu estou sentindo aqui. Deus está limpando o nome de pessoas aqui, nome sujo. Que por um lado ou outro comprou, né? A situação não deu para pagar, tá difícil. Deus está limpando o nome, tá? Deus está passando uma borracha através da tua atitude. A sua decisão com Deus. Deus, ele tá limpando tudo. Um novo nome, uma nova história, tá? Você vai testemunhar aqui, ó, irmã, Deus limpou meu nome. Eu fui tirar algo, eu fui ver, eu tava com o nome pendente, não tô mais. Eita glória, ramande canta, redemande casa. Uma benção aqui, ó, Deus tá preparando, tá? Deus, ó, Senhor, eu recebo também, né? Nome do Senhor para minha família, né? Benção, vitória. Então receba aí da paz do Senhor. Deus tá limpando o nome de alguém aqui. Nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Tá? Toma posse da vitória, mas Deus não é brincadeira, não. Deus é algo importante. Eita Deus, Deus maravilhoso da nossa vida. Não é? A prova tá grande, mas a vitória é maior, tá? Eu vejo aí essa bênção chegando para alguém aí, tá? Nome do Senhor Jesus. Porque às vezes, mas a pessoa tá dizendo, eu vou comprar algo, mas eu não consigo, né? Porque eu tô até com vergonha até de ir lá perguntar como é que tá. Mas Deus, tu vai... E Deus vai te honrar, tá bom? Seja fiel com ele, tá bom? Que ele é fiel contigo também, tá? Em nome do Senhor Jesus. Agora eu vou me indo, tá, minhas queridas? Fica com Deus. É um prazer estar aqui com vocês. Minha vontade é de ficar aqui, ó. Só orando, falando com vocês. Aí vocês aí só parados, né? Glória a Deus, aleluia. Amadas, estou muito feliz com Deus, feliz com a vida de vocês, com tudo que Deus tem honrado, nos honrado, né? E vai nos honrar mais ainda. Amém? Fica com Deus, em nome do Senhor Jesus. Que a gratidão do Senhor e a misericórdia do Senhor te acompanhe. Em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, se o nosso bom Jesus permitir, assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus.